Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Amados irmãos, amadas irmãs, nesse dia que nós celebramos o dia de São Marcos Evangelista, possamos ouvir o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus manifestou-se aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharam aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, São Marcos, segundo a tradição da Igreja, tem o evangelho mais antigo em relação aos demais. E é muito oportuna essa leitura, porque é uma leitura que nos apresenta a ascensão do Senhor e também o mandato missionário dos discípulos. Isso porque, se nós pensamos, recordamos, primeiro versículo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos. Então, nós ouvimos a ação de Deus sobre aqueles que estavam reunidos em oração. E Jesus Cristo faz a eles um convite audacioso. Por conta deste convite, hoje, nós podemos dizer, passado mais de 2000 anos, podemos dizer que nós conhecemos a fé por causa desse convite. Porque Jesus, ele não somente convida, mas ele exorta, ele convoca com a expressão: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Então, a partir desse momento, os discípulos perceberam que Jesus convidava que eles saíssem de Jerusalém, de Israel, daquela região, e anunciassem ao mundo inteiro. O mundo inteiro era o mundo inteiro. Rapaz, mas isso é redundante, né? É repetitivo. O mundo inteiro, naquela época, era o Império Romano. Claro que, depois de um tempo, os apóstolos e os nossos antepassados da fé compreenderam que o mundo era muito maior que o Império Romano e avançaram. Chegaram a todos os lugares do mundo. E apesar de ter passado mais de 2000 anos, a frase de Jesus, o anúncio de Jesus, o convite de Jesus, ele permanece atual. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura, ou seja, toda pessoa humana. E a palavra de Deus, o anúncio de Deus, ele precisa ainda ser anunciado diversas vezes, até para cada um de nós que estamos na igreja. Porque às vezes nós estamos na igreja, nós servimos a igreja, nós participamos da igreja, nós amamos a Eucaristia, nós amamos Nossa Senhora, nós temos nossas devoções, mas também às vezes nós também temos a nossa ignorância. Às vezes também nós temos a nossa acomodação. Nós podemos achar que já fizemos tudo, quando na realidade nós não fizemos. Felizmente é próprio da realidade que nós vivemos a acomodação. Nós lutamos para chegar numa realidade. E quando a gente alcança, a gente se acomoda. Eu sonho ter minha casa própria. Então, quando eu consigo a casa, eu paro. Porém, a audácia que eu convido cada um de nós a alimentar é a eternidade. E até nós alcançarmos a eternidade, temos muito tempo. Por isso, é fundamental que a gente permaneça lutando, permaneça evangelizando, permaneça anunciando, permaneça fazendo a nossa parte. E Jesus Cristo é muito claro: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esse acreditar, esse crer não é somente da boca para fora, mas é com a própria vida. Ou seja, eu devo
assumir a fé cristã, assumir que crê em nosso Senhor Jesus Cristo, que ama a nossa igreja, aquilo que também nós rezamos na oração do credo, aquela profissão de fé. Porém, aquele credo ele não deve ser somente uma fórmula mágica, aliás, uma fórmula decorativa. Eu decorei porque meu catequista, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó me obrigaram. Mas eu não acredito naquilo que eu falo. Porém, nós somos convidados a rezar com o próprio coração, com a própria consciência e cada vez mais reafirmar, reassumir, renovar. E assim, ser sinal dessa fé, desse Deus diariamente. Do contrário, se nós não assumimos essa fé, se não cremos realmente como ela precisa ser crida, nós podemos ser condenados em tudo. Uma aparição de Nossa Senhora, chamada de Nossa Senhora da Salete, ela fala, não se escandalize com aquilo que eu vou dizer. É uma aparição que fala, né? E a gente precisa ler, ouvir, interpretar com toda a sabedoria, com todo o discernimento. Ela dizia, uma das mensagens ela dizia, né, que o inferno estava cheio de cabeça de padre e de freira e tal. Então, sua boa vontade não vai fazer a diferença. É importante que a gente realmente se predisponha e tudo. Por isso que o anúncio de Jesus Cristo traz junto de si outros sinais. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes ou beberão algum veneno e não lhe fará mal algum. Quando impuseres as mãos sobre os doentes, ficarão curados. Todas essas orientações era algo próprio da época. Havia uma categoria de médico chamado taumaturgo. E às vezes Jesus Cristo, os discípulos eram tidos como taumaturgos e tudo, né? Mas é muito interessante que dessas recomendações, a realidade que nós falamos, o expulsar os demônios, ele acontece sempre que nós assumimos a nossa fé. Toda vez que nós rezamos o creio, nós estamos fazendo a profissão de fé no Cristo que nós cremos, no Deus que nós cremos e renunciando ao demônio que tantas vezes tenta corromper a nossa vida, que tenta nos levar à perdição, que tenta nos levar à perda da nossa alma, à perda da nossa fé, à perda de tudo aquilo que Deus oferece para cada um de nós. Quando nós ouvimos a imposição das mãos, quantas vezes, seja numa oração, seja no parabéns, nós impomos as mãos sobre alguém, para perceber que nós somos imagem e semelhança de Deus, templo do Espírito Santo, e pelo nosso batismo, Deus nos concede a graça de sermos cristãos. Logo, nós podemos impor as mãos sobre outras pessoas. Não podemos comparar essa imposição em mãos com aquela imposição que os bispos impõem. Para mim ser ordenado padre e diácono, eu precisei da imposição das mãos de um bispo e tudo, né? Ali é outra dimensão, é outro sentido. Mas cada um de nós, como batizados, pode e deve impor as mãos sobre o outro, porque aquela imposição das mãos é também sinal da bênção de Deus, da graça de Deus que cada um recebe. E esse Deus nos convida a repetir o gesto dos discípulos. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Amados irmãos, amadas irmãs, nós somos convidados a pedir sempre a ajuda de Deus. Toda a homilia eu tenho falado, eu creio que a conversa não é mais nova, é conversa antiga. A pandemia está aí fora. Às vezes a gente está muito preocupado com a máscara, com o álcool, em lavar as nossas roupas, em ter a nossa higiene, em procurar que os cientistas desenvolvam a vacina, em procurar algum medicamento que possa evitar essa doença. Mas será que estamos combatendo isso com a fé? Esse mal com a própria fé? Eu falava em uma das últimas homilias que era importante que nós combatêssemos esse mal por todos os caminhos possíveis. Os cientistas estão desenvolvendo uma vacina, um tratamento. Os médicos estão cuidando dos doentes. Tantas e tantas pessoas praticando a caridade. Louvado seja Deus por cada um que está fazendo bem. E nós que estamos com saúde, no conforto da nossa casa, resguardados de quarentena, temos rezado,
temos oferecido a Deus um pouco da nossa oração, rezado por aqueles que se encontram doentes, enfermos, ou até aqueles que já faleceram. Então é importante que cada um de nós também faça a sua parte. Cuide-se, cuide do outro, cuide da sua família. Isso é muito importante. Vocês me permitem prolongar um pouco o comentário de hoje. Eu não poderia passar o dia de hoje de São Marcos sem falar o mínimo da primeira leitura, que é muito bonita. Vale a pena nos meditarmos. Primeira carta de Pedro 5, do 5 ao 14. São Pedro nos falava: revesti-vos de toda humildade no relacionamento mútuo. Ou seja, o convite à humildade. Nós estamos no tempo da humildade. Na igreja, nos espaços de trabalho, nos espaços acadêmicos, nos relacionamentos, a humildade é a palavra-chave para todo o serviço, para todo engajamento. Então, nós também estamos nesse tempo. E essa humildade no sentido mútuo. Ou seja, eu não devo somente querer que o outro o faça, eu também devo ser e tudo. Pelo bem da minha vida, pelo bem da minha fé. O autor sagrado também nos diz: Deus resiste aos soberbos. É muito forte. Dá sua graça aos humildes. Olhemos a pessoa da Virgem Maria, que foi levada ao céu, foi levada à condição de mãe de Deus, de bem-aventurada, por ter acolhido com humildade a graça e mãe do Salvador. Olhemos para Maria, olhemos tantos santos. Ele ainda vem nos dizer: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Como é que anda a nossa fé? Como é que anda a nossa saúde? Como é que anda a nossa paciência com aqueles que estão ao nosso lado? A nossa compreensão com os limites que nós vivemos, as situações que nós vivemos, como é que anda? Nós também devemos estar atentos a essa vigilância, a essa sobriedade, existir a essa realidade na fé. Pedro também nos fala isso: existir firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Às vezes a gente acha que nossa vida é triste, às vezes a gente acha que é um inferno. A melhor coisa que tem é a gente olhar para a vida do outro. Há muitas pessoas que têm muito menos do que a gente, têm muito mais motivos para sofrer, para reclamar, mas são felizes. Porque compreendem aquele fato, aquele fardo, aquela dor, aquela perda, com a graça de Deus. Ou, se não veem com a graça, acabam vendo com outro olhar. Um olhar da misericórdia. Alguns paroquianos perderam já familiares e amigos para essa doença. Então nós somos convidados a olhar com misericórdia esses fatos e tudo. Olhar também com misericórdia aqueles que já se foram no mundo inteiro. Rezar por eles, rezar pelas famílias deles. Se nós conhecemos, façamos o nosso gesto concreto de solidariedade. A gente não pode ir ao encontro, a gente não pode dar um abraço. Mas a gente pode fazer uma ligação, a gente pode fazer uma oração, a gente pode dizer: estou do teu lado, estou rezando por você. A mensagem é sempre válida. Assim também com os nossos enfermos. Tanto os irmãos da paróquia que estão enfermos, independentemente da doença. Ontem uma pessoa me pediu oração para alguém que hoje iria fazer um procedimento no coração. Ontem alguém também pediu uma oração. 2 orações ontem para pessoas que tinham falecido do Covid. Então, esse tempo também é um tempo de oração. Porque na oração nós encontramos a firmeza que parte do coração de Deus. Nós nos sentimos mais fortes, nós nos sentimos mais seguros. Por isso que é importante que nós procuremos essa firmeza, essa coragem, esse consolo, essa sabedoria, esse discernimento que parte do coração de Deus. Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Marcos, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.